Acordava todos os dias com a mesma sensação de cansaço. A luz da manhã entrava pela janela, iluminando o quarto desordenado. O café na cozinha já estava preparado, como sempre. Os passos do meu marido ecoavam pelo corredor, mas a rotina diária parecia um filme repetido. 7 anos de casamento e a conexão que um dia existiu parecia ter se dissipado como o vapor do café. Ele passava mais tempo no trabalho, mergulhado em compromissos que não me incluíam. Olhava para o relógio enquanto tomava meu café, contando os minutos até que ele saísse. A solidão tornava-se uma companhia constante. O bairro alto vibrava lá fora, mas dentro de casa havia um silêncio ensurdecedor. Naquela manhã, ele mencionou uma nova rotina no trabalho. Vou precisar viajar mais, disse ele, com um tom de voz que não deixava espaço para perguntas. Um nó se formou em meu estômago ao ouvir isso. A ideia de ficar ainda mais sozinha me incomodava. Ele saiu apressado, e a porta se fechou atrás dele com um estrondo. Foi então que o sobrinho apareceu inesperadamente na nossa casa. Ele tinha vindo buscar alguns livros emprestados e trouxe consigo uma energia juvenil que eu não via há tempos. O sorriso dele iluminou o ambiente. Por um momento, a monotonia da vida cotidiana pareceu desaparecer. Oi? Como você está? Perguntou ele, enquanto eu organizava algumas coisas na sala. A conversa fluiu naturalmente entre nós, como se nunca tivéssemos nos distanciado. Falamos sobre trivialidades, filmes, música e até mesmo as festas de Lisboa que se aproximavam. Você vai ao Festival de Fado este ano? Ele questionou com entusiasmo nos olhos. Talvez, respondi sem muito ânimo. Mas, ao olhar para ele, percebi uma centelha de curiosidade e interesse que não sentia há muito tempo. O tempo passou rapidamente enquanto conversávamos. As horas voaram como as folhas das árvores nas ruas de Alfama durante o outono. Ao final da visita dele, algo mudou em mim, havia uma conexão ali que eu não esperava sentir. Vamos nos encontrar novamente? Podemos ir juntos ao festival, sugeriu ele antes de sair. Um sorriso involuntário surgiu em meu rosto enquanto eu acenava para ele pela porta entreaberta. Assim que fechei a porta atrás dele, uma onda de emoções conflitantes invadiu meu ser. Era estranho sentir algo tão novo após tantos anos de estagnação. A solidão ainda estava presente, mas agora havia uma pequena chama acesa dentro de mim. Uma conversa casual tinha deixado uma impressão duradoura, e eu me peguei pensando nele mais do que deveria. O dilema se formou: seguir em frente com essa nova amizade ou tentar esquecer tudo isso? O eco dos seus risos ainda ressoava na minha mente quando percebi que algo estava prestes a mudar em minha vida monótona e previsível. A rotina continuava, mas algo havia mudado dentro de mim. A cada dia que passava, a ideia de encontrar o sobrinho tornava-se mais atraente. As conversas casuais se transformaram em risadas compartilhadas e olhares que duravam um pouco mais do que o necessário. O café escondido no bairro alto parecia ser o nosso refúgio, longe dos olhares curiosos. Um dia, enquanto tomávamos um café, ele mencionou a festa de Santo Antônio que se aproximava. O bairro vibrava com as cores e sons da celebração. Você já pensou em ir? Perguntou ele, com um sorriso que iluminava seu rosto. A ideia me intrigou, participar daquela festa com ele poderia ser um passo ousado. A culpa começou a se instalar em meu coração. Como eu poderia me sentir assim? Ele era o sobrinho do meu marido, e essa conexão parecia errada à luz do dia. Mas a atração era inegável, e eu me via atraída por ele de maneiras que não conseguia compreender completamente. Decidimos nos encontrar novamente para discutir a festa. O lugar escolhido foi um café escondido em Alfama, onde os fados ecoavam suavemente ao fundo. A atmosfera era mágica, mas meu coração estava dividido entre a excitação e a culpa. Quando ele chegou, havia algo diferente no ar, uma tensão palpável que não existia antes. Nós nos beijamos, foi como tudo começou. Um gesto simples, mas carregado de significado.
Um beijo que parecia prometer muito mais do que apenas um momento fugaz. O mundo ao nosso redor desapareceu enquanto nos perdíamos naquele instante. Após aquele encontro, as mensagens começaram a fluir entre nós. Conversas sobre trivialidades tornaram-se confissões profundas sobre nossas vidas e sonhos não realizados. Descobri que ele também sentia a solidão da vida adulta, uma solidão semelhante à minha. A cada encontro secreto, a linha entre amizade e algo mais se tornava mais tênue. Eu sabia que precisava tomar uma decisão, continuar nessa nova jornada ou voltar para a segurança do meu casamento estagnado. O marido começou a notar minha ausência nas noites em casa e as horas extras no trabalho. Ele perguntou se eu estava bem, mas eu apenas sorri e disse que tudo estava normal. A verdade é que nada estava normal, eu estava vivendo uma mentira disfarçada de amizade. Certa noite, enquanto caminhávamos pela orla de Belém após um encontro clandestino, ele segurou minha mão com firmeza. Você sabe que isso não pode durar para sempre, disse ele suavemente. Suas palavras ecoaram na minha mente como um aviso sombrio sobre o caminho em que estávamos trilhando juntos. A pressão aumentava à medida que os dias passavam e as festividades de Santo Antônio se aproximavam rapidamente. Eu sabia que seria impossível esconder essa nova fase da minha vida por muito tempo. As festas trazem consigo olhares curiosos e perguntas inevitáveis. Um evento familiar foi agendado para o fim de semana seguinte, todos estariam lá, incluindo meu marido e o sobrinho. O clima festivo poderia ser uma armadilha ou uma oportunidade para encarar meus sentimentos de frente. As lanternas iluminavam as ruas enquanto pensava nas consequências desse novo capítulo da minha vida emocionalmente conturbada. Eu tinha duas escolhas: continuar na sombra ou enfrentar a luz ofuscante da verdade sobre meus desejos ocultos. O dilema pesava sobre mim como uma nuvem negra prestes a desabar, o futuro parecia incerto e repleto de desafios inesperados à espreita nas esquinas da cidade vibrante onde tudo começou. As lanternas ainda brilhavam nas ruas de Lisboa, mas a luz parecia mais intensa agora. O peso da minha decisão pairava no ar, e cada passo que eu dava em direção ao café escondido pulsava com uma mistura de ansiedade e expectativa. O coração batia descompassado, enquanto o pensamento de ser descoberta me assombrava. O marido, tão ocupado com seu novo trabalho, não fazia ideia das tempestades emocionais que se desenrolavam em minha vida. Os encontros secretos tornaram-se um ritual. A cada nova reunião com o sobrinho, a linha entre amizade e algo mais se tornava mais tênue. Ele trazia uma leveza que eu não sentia há anos. Conversas sobre trivialidades se transformavam em confidências profundas, revelando partes de nós que até então estavam escondidas sob camadas de rotina e obrigações. Uma noite, sob a luz suave das estrelas, nossos olhares se encontraram de forma diferente. A tensão era palpável, e antes que eu pudesse pensar nas consequências, nossos lábios se encontraram. O beijo foi um misto de medo e liberdade, como se estivéssemos quebrando correntes invisíveis que nos prendiam a vidas insatisfatórias. A sensação de estar viva era intoxicante, mas logo veio à tona o medo do que isso significava. Um relacionamento secreto não era apenas emocionante, era perigoso. A culpa começou a me consumir lentamente enquanto eu tentava equilibrar minha nova realidade com as expectativas do meu casamento. Naquela mesma semana, meu marido decidiu fazer uma visita inesperada ao café onde costumávamos ir juntos. Ele entrou com um sorriso no rosto e um ar despreocupado que me fez sentir ainda mais culpada. Eu estava dividida entre o desejo de correr para ele e a necessidade urgente de me esconder na escuridão do meu segredo. Você está bem? Ele perguntou ao notar meu silêncio repentino. As palavras ficaram presas na minha garganta enquanto tentava manter a compostura. Sim, só pensando em algumas coisas, respondi vagamente. A conversa fluiu naturalmente entre nós, mas por dentro eu estava em chamas. Enquanto ele falava sobre seus planos para o fim de semana, minha mente vagava para o sobrinho e para as promessas não ditas que tínhamos feito um ao outro nas últimas semanas.
Após aquela visita inesperada do marido, os encontros secretos se tornaram ainda mais frequentes. Cada momento roubado era uma mistura deliciosa de adrenalina e culpa. Encontrávamo-nos em lugares discretos como Alfama ou Belém, onde as sombras nos abraçavam como cúmplices silenciosos. Certa noite, enquanto caminhávamos pelas ruas estreitas de Alfama após mais um encontro clandestino, a tensão entre nós cresceu novamente. Ele segurou minha mão por um instante prolongado antes de me puxar para perto dele. Nossos corpos estavam quase colados quando sussurrou: "Não podemos continuar assim." Aquelas palavras ecoaram na minha mente como um alerta estrondoso. Eu sabia que estávamos flertando com algo muito maior do que nós dois podíamos controlar. Mas a necessidade de conexão emocional era tão forte que eu hesitei em dar ouvidos à razão. Nossos lábios se encontraram novamente naquela noite sob as estrelas, mas agora havia uma sombra pairando sobre nós, uma consciência crescente da traição emocional que estávamos vivendo. O dilema tornou-se insuportável à medida que os dias passavam e as tensões aumentavam em casa. Como poderia continuar vivendo essa mentira? Uma escolha precisava ser feita antes que tudo desmoronasse ao nosso redor. A noite que passamos juntos na República de Amigos deixou uma marca indelével em mim. Conversamos sobre nossas vidas, sobre o que nos trouxe até ali. Ele falou sobre sua infância, as expectativas que a família tinha dele, e como sempre se sentiu um pouco deslocado. As palavras dele ressoavam em mim, como se ecoassem as minhas próprias inseguranças. A conexão emocional que desenvolvemos não era apenas física, havia um entendimento profundo entre nós. Eu nunca havia compartilhado tanto com ninguém, especialmente não com alguém tão próximo à minha vida cotidiana. A culpa começou a se misturar com a intimidade, criando um turbilhão de sentimentos que não conseguia controlar. Naquela manhã, o sol entrava pela janela e iluminava o quarto desordenado. O cheiro do café fresco invadia o ar, mas eu não conseguia me concentrar. Pensava no meu marido, na rotina que deixará para trás por algumas horas e na vida que ainda me aguardava em casa. A ideia de voltar para a realidade me aterrorizava. "Você está pensativa", ele comentou enquanto tomava um gole do café. "Só estou pensando no que isso tudo significa", respondi, tentando manter a voz firme. Ele se aproximou e segurou minha mão. "Eu não quero que isso acabe." As palavras dele soaram como uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. O desejo de continuar era forte, mas a consciência da traição pesava sobre mim como uma âncora. Voltamos para Lisboa naquela tarde, cada um seguindo seu caminho habitual. A cidade estava vibrante com os sons das festividades de verão, mas eu sentia como se estivesse em um mundo à parte. As risadas e os gritos das pessoas ao redor apenas amplificavam minha solidão interna. Nos dias seguintes, os encontros tornaram-se mais frequentes e clandestinos. Cada momento juntos era uma mistura de prazer e pânico. O medo de ser descoberta crescia a cada dia, e eu sabia que estava brincando com fogo. Uma tarde, encontramos-nos em Alfama, onde as ruas estreitas pareciam esconder nossos segredos. Enquanto caminhávamos, falamos sobre o futuro, um futuro incerto e nebuloso para ambos. "E se tudo isso acabar mal?", perguntei. "Não pense assim", ele respondeu com um sorriso nervoso. "Vamos aproveitar enquanto podemos." Mas era difícil ignorar a sombra da realidade que pairava sobre nós. Uma parte de mim queria acreditar que poderíamos encontrar uma maneira de fazer isso funcionar, outra parte sabia que estávamos apenas adiando o inevitável. A pressão aumentou quando meu marido começou a suspeitar de algo diferente em meu comportamento. Ele notou minha ausência frequente e as pequenas mentiras que começara a contar para justificar meus passeios solitários. Certa noite, após um jantar tenso em casa, ele virou-se para mim com uma expressão séria nos olhos. "O que está acontecendo? Você não é mais a mesma", ele disse. O coração disparou dentro do meu peito enquanto tentava encontrar as palavras certas para responder. O dilema entre ser honesta ou continuar escondendo a verdade tornou-se insuportável. No fundo da minha mente,
Sabia que essa conversa poderia mudar tudo entre nós, o peso da traição emocional já estava afetando nossa vida juntos de maneiras sutis mas profundas. E assim, enquanto olhava nos olhos do homem com quem compartilhei tantos anos da minha vida, percebi que estava à beira de uma decisão crucial, uma escolha entre continuar vivendo essa mentira ou enfrentar as consequências dela de frente. O peso da decisão pairava no ar, como uma nuvem densa prestes a desabar. O evento familiar se aproximava, e a ideia de encarar todos aqueles rostos conhecidos me deixava inquieta. A expectativa de um encontro casual com o sobrinho do meu marido tornava-se cada vez mais arriscada. A cada dia que passava, a rotina se tornava mais sufocante, e as conversas com meu marido pareciam vazias. Naquela manhã, enquanto preparava o café, a televisão exibia imagens do evento que se aproximava. O bairro vibrante se enchia de luzes e sons festivos. As festas em Lisboa sempre foram uma forma de escapar da monotonia, mas agora pareciam um lembrete doloroso do que estava em jogo. Meu coração acelerou ao pensar na possibilidade de ser vista ao lado dele. "Você vai ao evento hoje?", meu marido perguntou casualmente, enquanto pegava uma fatia de pão. A indiferença na sua voz era palpável. A rotina tinha nos transformado em estranhos, e isso me feriu mais do que eu gostaria de admitir. "Sim, claro", respondi com um sorriso forçado. "Só vou dar uma passada rápida." Ele assentiu sem olhar para mim, imerso em seus pensamentos. A tensão crescia à medida que o dia avançava. O sobrinho enviou uma mensagem perguntando se eu estava pronta para o encontro clandestino entre os convidados. Um misto de excitação e medo tomou conta de mim. A ideia de ser descoberta me deixava em estado de alerta constante, cada risada compartilhada com ele poderia ser a última. No evento, as luzes brilhantes ofuscavam tudo ao meu redor. As pessoas dançavam e celebravam, mas eu sentia como se estivesse presa em uma bolha invisível. O olhar dele atravessou a multidão e encontrou o meu, um sorriso cúmplice surgiu entre nós. Era como se o mundo tivesse desaparecido por um momento. A conversa fluiu naturalmente entre os dois, como se não houvesse nada mais importante no mundo do que aquele instante. Mas havia algo no ar, uma pressão crescente que não podia ignorar. O olhar dele era intenso e questionador, ele queria saber até onde estávamos dispostos a ir. "E se alguém nos visse?", perguntei baixinho, preocupada com as consequências da nossa escolha. "Não podemos viver com medo", ele respondeu, segurando minha mão por um breve instante antes de soltar rapidamente, como se estivesse queimado. Quando a noite avançou, percebi que não apenas estávamos jogando com fogo, estávamos prestes a incendiar tudo à nossa volta. A festa continuou ao nosso redor enquanto nossos olhares trocavam promessas silenciosas sobre o que poderia ser. De repente, vi meu marido entrando na sala principal com um grupo de amigos próximos. O coração disparou, ele nunca tinha aparecido tão cedo nas festas antes. A adrenalina correu por minhas veias enquanto tentava manter a compostura. A tensão aumentou quando ele começou a procurar por mim na multidão. Meu corpo reagiu instintivamente, a vontade de correr para longe dele misturou-se à necessidade desesperada de ficar perto do sobrinho. Em meio à confusão dos sentimentos conflitantes e das expectativas sociais esmagadoras, percebi que estava à beira de uma escolha irreversível: manter o segredo ou ser honesta sobre tudo isso? As consequências poderiam ser devastadoras para todos nós envolvidos. Com essa decisão pairando sobre mim como uma sombra ameaçadora, percebi que não havia como voltar atrás agora. A pressão da vida cotidiana tornava-se cada vez mais insuportável. A rotina, antes familiar, agora parecia uma prisão. O peso da traição emocional me seguia como uma sombra, e os momentos de alegria que compartilhava com o sobrinho tornavam-se um contraste doloroso com a realidade que vivia em casa. As conversas triviais com meu marido já não preenchiam os vazios que sentia. Certa noite, enquanto caminhava pelas ruas de Alfama, a brisa suave do outono trouxe à tona memórias de tempos mais simples. Lembrei-me de uma amiga antiga, alguém que conhecia bem as nuances da vida e suas complicações.
decidi procurá-la. O reencontro foi repleto de risos e lembranças nostálgicas, mas também trouxe à superfície questões não resolvidas. Como você está realmente? Ela perguntou, olhando nos meus olhos com uma sinceridade que não podia ignorar. A resposta ficou presa na minha garganta. O que eu poderia dizer? Que me sentia dividida entre dois mundos. Que havia encontrado um novo tipo de conexão em um lugar inesperado. As palavras não saíam, mas as emoções transbordavam. O encontro me fez perceber que precisava ser honesta comigo mesma sobre o que desejava para o futuro. A conversa fluiu naturalmente, mas a cada revelação minha amiga parecia mais preocupada. Você merece ser feliz, ela disse, mas não às custas de outra pessoa. Essas palavras ecoaram em mim como um alerta. A responsabilidade pesava em meu coração e a culpa se tornava insuportável. Naquela mesma semana, um acidente inesperado aconteceu. O sobrinho estava envolvido em uma colisão de carro leve, e ele saiu ileso, mas o susto foi suficiente para abalar nossa dinâmica. Ao visitá-lo no hospital, percebi o quanto ele significava para mim e como minha vida poderia mudar drasticamente se algo acontecesse. Quando entrei no quarto dele, a expressão aliviada em seu rosto trouxe um sorriso ao meu coração apertado. Estava preocupado, ele disse ao me ver. Não sabia se você viria. Naquele momento, percebi que havia algo mais profundo entre nós do que simples atração, era uma conexão emocional genuína. Mas aquela visita também trouxe à tona a realidade da situação em que estava envolvida. Olhando para ele ali, tão vulnerável e humano, a culpa voltou com força total. Eu estava dividida. Continuar nesse caminho arriscado ou voltar para a segurança do meu casamento? A escolha se tornava cada vez mais difícil à medida que os dias passavam e as interações se tornavam mais intensas e complicadas. Eu sabia que qualquer decisão poderia ter consequências irreversíveis. Enquanto deixava o hospital naquela noite chuvosa, sentindo o peso das escolhas sobre meus ombros, uma ideia começou a tomar forma. Talvez fosse hora de confrontar meu marido sobre tudo isso antes que fosse tarde demais. O dilema entre amor e responsabilidade pesava sobre mim como uma tempestade prestes a desabar. E assim eu segui pelas ruas de Lisboa, sem saber qual caminho escolheria na próxima encruzilhada da minha vida. Um desfecho inesperado estava à espreita no horizonte, tudo poderia mudar em um instante. A cidade pulsava ao meu redor, mas a vida parecia desvanecer-se em um borrão de cores sem significado. As noites no bairro alto tornaram-se um refúgio, onde a música e as risadas ocultavam minha inquietação. Cada encontro com o sobrinho do meu marido era uma mistura de alegria e culpa, como se estivéssemos dançando à beira de um abismo. No entanto, a realidade não podia ser ignorada por muito tempo. Um dia, enquanto caminhava pelas ruas de Alfama, uma lembrança do passado me atingiu como uma onda. O cheiro do fado pairava no ar, trazendo à tona memórias de tempos mais simples. Meu coração apertou ao lembrar da conexão que havia perdido com meu marido e da vida que construímos juntos. A solidão tornava-se cada vez mais insuportável. Encontrei-me pensando em como nossos encontros secretos estavam moldando minha vida. O sobrinho era uma lufada de ar fresco, mas o peso da traição emocional me seguia como uma sombra. O que eu realmente desejava? A resposta parecia tão distante quanto a luz do sol em um dia nublado. Aquela noite, nos encontramos novamente sob a Torre de Belém. O lugar era mágico, mas a tensão entre nós era palpável. Ele olhou nos meus olhos e perguntou: "O que você quer realmente?" As palavras pairavam no ar, e eu hesitei antes de responder. "Quero sentir algo novamente", disse eu finalmente, a voz quase um sussurro. O medo de ser descoberta misturava-se com o desejo ardente de escapar da rotina sufocante. Ele se aproximou mais, e nossos olhares se encontraram intensamente. Uma eletricidade passava entre nós, e naquele momento tudo parecia possível. Um beijo suave selou nossa conexão naquela noite mágica. Mas o retorno à realidade foi abrupto.
Ao chegar em casa, encontrei meu marido sentado na sala, com uma expressão séria no rosto. Ele segurava um envelope nas mãos, algo estava errado. Precisamos conversar, disse ele sem rodeios. O coração disparou em meu peito enquanto sentava-me diante dele. A conversa se desenrolou lentamente, cada palavra pesada como chumbo. Ele havia notado mudanças em mim e estava preocupado com nosso casamento. Você não é mais a mesma, ele disse com tristeza nos olhos. Naquele instante, percebi que minha vida estava prestes a mudar irrevogavelmente. O segredo que carregava pesava mais do que eu imaginara, as consequências eram inevitáveis e aterradoras. A tensão crescia entre nós enquanto ele falava sobre terapia de casal e reconexão emocional. Era como se estivesse tentando segurar algo que já escorregara por entre seus dedos. Você ainda me ama? Perguntei sem pensar, sentindo o nó na garganta apertar ainda mais. Ele hesitou antes de responder, eu não sei. Aquela incerteza cortou fundo como uma faca afiada. Aquela noite não seria apenas mais uma na rotina, seria o divisor de águas entre o passado e um futuro incerto. As escolhas feitas até então ecoavam em minha mente como um eco distante, tudo poderia desmoronar em questão de segundos. A vida tomaria seu rumo inesperado, eu só não sabia quão doloroso seria enfrentar as consequências da decisão que tomei há meses atrás. Aquela manhã em Lisboa trouxe um vento fresco que parecia sussurrar segredos. A rotina, antes tão familiar, agora me parecia uma prisão. O peso das escolhas feitas me acompanhava a cada passo. O café na mesa estava frio, e eu olhava pela janela, perdida em pensamentos sobre o que poderia ter sido. O telefone tocou, quebrando o silêncio. Era uma mensagem do sobrinho. Podemos nos encontrar mais tarde? O coração acelerou, uma mistura de ansiedade e expectativa era palpável. Respondi rapidamente, marcando um encontro no Alfama, onde as ruas estreitas guardavam histórias de amores passados. O encontro foi uma dança entre a alegria e a culpa. Conversamos sobre trivialidades, mas havia sempre aquele olhar que dizia mais do que palavras poderiam expressar. A cidade pulsava ao nosso redor, mas a conexão que senti era única e intensa. Estamos vivendo um sonho, ele perguntou, com um sorriso que iluminava seu rosto jovem. As horas passaram sem que eu percebesse. Ao final da tarde, caminhamos até um miradouro que oferecia uma vista deslumbrante do Tejo. O sol se punha lentamente, tingindo o céu de laranja e rosa. Ali, sob aquele céu magnífico, algo mudou em mim, as dúvidas foram substituídas por uma certeza desconcertante. O momento se tornou mais íntimo. Ele se aproximou e nossos olhares se cruzaram com intensidade. Nós nos beijamos e o mundo ao nosso redor desapareceu por um instante. A paixão era avassaladora, tudo parecia possível naquele momento fugaz. Mas a realidade não tardou a voltar à tona. Lembrei-me do marido esperando em casa, da vida que construímos juntos e da responsabilidade que pesava sobre meus ombros. A culpa começou a corroer a alegria daquele instante. Nos dias seguintes, tentei ignorar o chamado do coração e retomar minha vida habitual. Mas cada canto de Lisboa me lembrava dele, os cafés onde tomamos chocolate quente juntos, as ruas onde rimos despreocupados. A rotina se tornava insuportável, cada dia sem ele era como uma eternidade. Certa noite, ao voltar para casa após mais um dia monótono no trabalho, encontrei meu marido sentado à mesa da cozinha com uma expressão séria no rosto. Ele me observava com olhos inquisitivos, algo estava errado. Você tem estado estranha ultimamente, ele disse calmamente. Está tudo bem entre nós? A pergunta ecoou como um alerta em minha mente. A tensão aumentou quando percebi que não poderia continuar escondendo meus sentimentos por muito mais tempo. Uma decisão precisava ser tomada, viver assim era insustentável. No entanto, antes que pudesse responder ou justificar meu silêncio, ele continuou, eu tenho algo para te contar. As palavras ficaram suspensas no ar como uma bomba prestes a explodir.
O medo tomou conta de mim enquanto esperava pela revelação dele. O futuro parecia incerto e ameaçador, as consequências do meu relacionamento secreto estavam prestes a se revelar de maneira inesperada. A vida nunca foi tão complicada até aquele momento decisivo em que tudo poderia mudar para sempre.